Eu vou colocar aqui o nosso tema da live de hoje. O tempo voa, já se foi 1 hora da nossa live. Hoje eu estou recebendo aqui o meu amigo o psicólogo Juan, ele quem está contribuindo com essa noite, esse tema da resiliência. E essa é a nossa segunda parte. Lembrando que a primeira parte já está disponível aqui no nosso Instagram. O Juan já chegou aqui de volta. Vamos esperar só aquele convite que sempre faz aqui. Aguardando o psicólogo Juan. Boa noite de novo, né? Boa noite para quem chegou agora, boa noite para quem já está desde a primeira parte. Estou aqui recebendo o nosso amigo Juan Medeiros, ele que é especialista em logoterapia, é um companheiro meu de turma, é um grande amigo, e fazia tempo que a gente combinava essa live e sempre se desencontrava, mas hoje chegou o dia. Juan, tem uma questão aqui. Antes das questões, eu quero comentar isso que você falou sobre a posição do terapeuta, né? Porque eu lembro que tem eu gosto dessa cena do filme Matrix, e eu vejo que é um resumo do que é o nosso trabalho na terapia, porque tem uma cena lá que o Morfeu, né? Que é um tipo de oráculo, de arauto, ele diz assim para o Neo: eu só posso lhe mostrar a porta, você que decide se atravessa. Eu me apropriei dessa frase porque é o seguinte: eu estou lhe mostrando que tem uma porta ali, mas na verdade eu não criei porta nenhuma, né? Ela sempre esteve ali. Parece que a ideia é o seguinte: a gente precisa que a pessoa alcance esse nível de consciência para ver a saída, né? Ela quem vê. Então é como se fosse assim: eu estou aqui lhe dando todos os. Na verdade é assim: você recebe a história, você organiza os elementos ali junto com a pessoa. E ela mesma olhando para o trajeto que ela fez, ela diz: realmente eu não tinha pensado por aí. Então, é a porta que sempre esteve ali, que demorou um pouquinho para a pessoa ver. Eu sempre vi nesse sentido, né? De que é um trabalho de quem tenta mostrar uma outra ótica, né? Uma outra ótica, mas que não é algo totalmente novo, né? É algo que sempre esteve ali e que a pessoa, por alguma razão ou várias razões, não conseguia enxergar, né? E aqui apareceu aqui uma outra questão, como fica a pessoa com transtorno na questão da resiliência. Porque aqui, essa questão aqui me lembra uma coisa que é o seguinte, não sei se tem bem a ver com o que ela falou, que talvez não tenha, mas assim, uma ponte para a gente abrir essa conversa, é que a nossa sociedade é uma sociedade de cobranças. E aí a palavra resiliência, o desejo de resiliência, pode se tornar uma cilada, né? Porque assim, se cobra que você seja de tal jeito, existem padrões. Se cobra que você seja resistente, por exemplo. Na perda de um familiar, a gente sempre escuta alguém dizendo assim: eu preciso ser forte por fulano de tal, por Beltrano, pelas crianças, tal. Essa cobrança pela força, que é algo tão constante, né? Esse seria um aspecto. Já do outro lado, alguém que não conseguiu por várias razões, e aí a psicanálise podia abrir a porta para a gente, que é a Uhum. questão devido a instâncias da própria história da pessoa, ela não consegue autonomia suficiente para dar as suas respostas. Está sempre dependendo de alguém por alguma razão da sua história. Ela está sempre dependendo que alguém diga o que ela precisa fazer. Então, assim, eu pego essa questão aqui, agradeço a pergunta aqui. Se quiser explicitar mais a pergunta ou ampliar a pergunta, pode aqui, o espaço está aberto para todo mundo. Mas eu pego ela a partir daí e jogo esses dois esquemas que são esquemas estruturais, né? Um que tem a ver com a história de sociedade e outro que tem a ver com a história de vida, né, da pessoa. Como a gente poderia trabalhar isso daí? Você trouxe exemplos bem legais, não, né? As duas pontas do bastão, né? Uma, essa força a qualquer custo, né? E aí a gente pode ter grandes perigos aí, adoecimentos, transtornos mentais, verdadeiramente, porque
nem toda hora a gente tá forte, né? Eu gosto nem de usar tanta palavra, mas nem toda hora a gente tá forte, ou tá pronto para dar a devida resposta naquele momento, né? E sei lá, e falando de força, a gente sempre denigre não, vou melhorar a palavra que denigre, a palavra que eu estou tirando do vocabulário devagarinho. Mas a gente sempre maltrata, vamos dizer assim, a palavra fraqueza, não é, Dão? Isso. Em disparidade com a palavra força. Tem que ser forte a qualquer custo e fraco de jeito nenhum. Como se ser fraco fosse algo diminuído, fosse algo pior. E quantas vezes no próprio consultório eu já tive várias experiências assim de o reconhecimento das fraquezas foi um salto na vida da pessoa. Uhum. Sabe? A pessoa se reconhecer enquanto limitada em algumas situações, né? Porque a gente tem que ter cuidado com o conceito de liberdade. A gente terminou a outra falando de liberdade. O liberdade não é poder tudo. Isso acho que está dentro da psicologia. Se a gente for louco achar que liberdade a gente pode tudo, né? A liberdade ela tá circunscrita, né? Uhum. Ela não é eu tudo posso, não é bem isso. Então, o reconhecimento de limitações, o reconhecimento de limites, né? Limitações vem da palavra limites, né? Pode ser um salto na vida da pessoa, né? De perceber que por exemplo, eu já tive casos assim, não na clínica da mas de conhecida, pessoa conhecida, que a pessoa era tão mal porque em âmbito religioso ela não se ajoelhava, em âmbito católico. Uhum. Só que ela não tinha condições de ficar de joelho. Isso, sabe? Ah, mas na hora do rito tem momentos de ficar de joelho, mas não dá. Né? E isso, você sabe, traz problemas para a pessoa. Porque a pessoa não ficou de joelho, dependendo de quem esteja do lado, já tem aqueles olhares Uhum. estranhos, porque é hora de se ajoelhar. Então, e aí a gente vai construindo. Então, é isso que você falava. Força a qualquer custo pode ter perigos aí. Tenho que ser forte, tenho que ser forte, tenho que ser forte. De uma mãe que, por exemplo, talvez não chore o luto da filha, porque essa filha já deixou uma neta, e ela tem que ser forte, senão a Uhum. neta vai perceber, a neta vai sofrer. E a gente sabe, falando sobre luto, esse luto vai desembocar em outra hora. Esse luto Isso. vai desembocar como transtorno, vai ter complicações aí. Então, é forte na nossa nação, homem não pode chorar. A gente Gravando? acha que isso Ah, não vai. existe, mas isso é Voltou? forte. Já tive casos assim na clínica também, né? Acaba tem que ser forte a qualquer custo, chorar para fraco. Quer dizer, e do outro lado, Dalmo, aquilo que você falava. é, Quando você falava, eu lembrava, Dalmo, não sei você, a palavra que eu mais escutei, eu estava até com vontade de fazer um artigo um tempo, só que tem que vir de pesquisa. Né? Não vai dar certo. Mas a palavra que eu mais escutei nesse tempo de terapia, a palavra que mais saiu da boca dos clientes, dos pacientes. Eu não consigo. Uhum. Isso se repetiu muitas vezes. Agora, não era um eu não consigo realista, porque se fosse eu não ia entrar. Uhum. E muitas vezes era essa fraqueza nessa capacidade de resiliência. A resposta já era dada muito automática, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E aí vem o cuidado do terapeuta. Se o terapeuta for alguém que ele percebe que esse eu não consigo não é real, ele for alguém que vai fortalecer essa crença, né, na TCC a gente chamaria de crença, Sim. rapaz, complica a vida do paciente. Viu? É. Não, tá bom, você não consegue.
Só que esse não consegue, é interessante como ele vai se alastrando. Era só numa areazinha da vida da pessoa. Já já ela não consegue isso e mais isso. Já já ela não consegue muita coisa e vai dizer sempre eu não consigo, eu não consigo. E aí vai virar uma resposta de fuga e pior, vai virar uma crença tão enraizada, tão forte de que ela não consegue. E aí vem a entrada do terapeuta como alguém que desperta também. Uhum. Né? Por que você não consegue? Como alguém que enfrenta. Né? O Isso. professor Tiago, né, da Logo lá na Federal, orientador, dizia, eu amo isso, ninguém é de vidro para quebrar tão fácil assim. Então tem hora que o terapeuta dá umas enfrentadas. Né? Por que não consegue? A gente tem que saber por quê. É um limite mesmo que tem que ser reconhecido, aí ok. Mas já é uma resposta automática perante situações que se apresentam, Uhum. e aí vem a nossa capacidade de buscar essa resposta resiliente. Né? A Luísa perguntava aqui, deixa eu olhar mais em cima, Luísa, como fica a pessoa com transtorno na questão da resiliência? Sim. Olha, eu gosto muito de estudar psicopatologia e vou com muito cuidado, Dalmo, porque a gente vive um momento da transtornalização ou qualquer coisa do tipo, eu não sei que nome eu daria. Tudo é transtorno. Papai Google ensina tudo. Né? O Google, as pessoas vão lá e digitam e vão ali ter respostas prontas. E eu vejo, eu tenho dito isso, já disse a psiquiatra. Um dia eu ainda vou arranjar um problema. A fala do psiquiatra tem que chegar com muito cuidado. Porque ela pode causar grandes problemas. Grandes problemas. De colocar ali, o Viktor Frankl repete isso direto, né? Ele é psiquiatra, como Freud, né? Todo mundo. E porque se a gente coloca a pessoa como a vítima do transtorno totalmente, né? Ela é a depressão, ela não vive um momento, ou vive, sei lá, um grande momento a vida inteira, mas ela é mais que. E aí, Luísa, eu daria uma resposta segundo a logoterapia. O transtorno vai ser visto, vai ser cuidado, junto com o tratamento medicamentoso, junto com outras atividades. Mas a gente da psicologia, não sei se vão ser todas as abordagens, mas a gente vai olhar para a liberdade do ser humano, para aquilo que o transtorno não atinge, por mais seja transtorno crônico. Viktor Frankl vai dizer, até na esquizofrenia crônica, a gente ainda vai tentar encontrar os feixes de luz que atravessam entre as telhas. Um resquício de dimensão humana que ainda se ultrapassa ali. Quer dizer, a nossa fala, aí vem a fala do psiquiatra e a nossa fala. No caso, nossa fala, a psicoterapia no geral, vai ser extremamente importante para que a pessoa se veja, tá certo, ela tem o transtorno, mas ela é mais que ele. Mas ela é mais que ele. Ele a limita. Ele a limita. Mas ela tem áreas que talvez não estejam limitadas. E eu vejo que assim a gente vai dando... Porque, Dalmo, tem uma palavra na logoterapia que o Viktor Frankl chama de derreflexão. Ele vai falar que tem hora que o ser humano está hiperreflexionando demais sobre algo. Ele está dando grandes atenções para algo. O paciente já chega dando muita atenção ao transtorno. Recebeu uma fala do psiquiatra que dá muita atenção ao transtorno. Recebeu uma fala do psicólogo que dá muita atenção ao transtorno. Quando eu falo atenção, eu estou levando para o lado negativo da coisa. Eu não estou falando que a gente vai desrespeitar o transtorno, não. Sim. Ele vai quase que virar o transtorno. Porque ele está sendo reforçado, usando aqui da cognitiva, o tempo inteiro. É transtorno, é transtorno. Quer dizer, e o Viktor Frankl, quando fala de reflexão, está falando em olhar para o outro lado, mesmo sabendo que aquilo ali existe. Né? Eu olho para cá, eu desvio o foco. E eu desviando o foco, na logoterapia a gente tem muito isso. Eu estou tratando do transtorno. Né? Eu lembro de uma paciente que me disse assim, Dalmo, na primeira sessão eu falei para você que tinha transtorno de ansiedade e tomava remédios para isso.
você quase nunca falou da ansiedade, mas eu já me sinto menos ansiosa. Eu estou atingindo a ansiedade por outro lado, né? Por outro caminho, fazendo de reflexão aquilo que o Victor Frankl falava, acreditando que existe essa área da liberdade. Então, Luísa, eu não sei se eu respondi. Lógico, vão existir transtornos e transtornos, né, Dalma? A gente pega transtornos mais crônicos, eu nunca não peguei, assim, ainda afetivo bipolar, algo mais crônico, mas já tive a oportunidade de esquizofrenia. Uhum. Já tive a oportunidade. E a paciente vinha de uma experiência difícil com a antiga psicóloga, sabe? Com a antiga colega. Onde ela só olhava para a esquizofrenia, sabe? Lógico que eu nunca vou ser um louco que vou dizer que ela não vai mais tomar remédios, não precisa mais fazer acompanhamento psiquiátrico, mas ela ainda é minha paciente. A gente tem evoluído muito bem, sabe? Eu lembro de uma coisa do Franco, da um que eu acho legal, para passar a palavra. O paciente trouxe ali um surto psicótico. E aí, a gente sabe, tem ali delírios, tem ali alucinações, e ele vai dizer uma das piores coisas aí, Franco fala de que lugar? Ele fala do lugar da psiquiatria. Ele é um psiquiatra. Aí ele vai dizer, se a gente for dizer ao paciente que tudo é mentira, nesse momento a gente piora a situação. Porque o cara está dizendo que escuta, o cara está dizendo que vê, e ali agora chega alguém que dizer que ele não escuta e não vê nada. É assim pensava Victor Frankl, ele vai dizer, eu sou louco de verdade. Uhum. Eu escuto o que ninguém escuta. E aí, lógico, eu faço psicoeducação, explico o que é um surto psicótico, e aí disse para esse paciente, já foi um outro, que ele arregalou os olhos, e hoje tá bom, foi só um surto, na perca de um emprego. Ele dizia que o telhado estava aberto e ele via um leão que queria pular. Ele disse, eu vejo isso claramente. Eu vejo isso. Ele ficava tentando me convencer, Dalmo. E eu dizia, eu acredito, rapaz. Você não está me dizendo. Por que eu vou duvidar se você me diz? Ele diz, você é a primeira pessoa que diz que acredita no que eu disse. Se você me diz. Agora, eu acredito também que tem explicações psicológicas para isso. Mas eu acredito no que você me diz. Então, nessa hora, eu tento fazer uma reorganização. Né? Hoje, quer dizer, a pessoa já vai olhar por outro lado. Então, Isso. Luísa, eu penso que a gente tem muito a fazer em questões de resiliência, mesmo perante os transtornos. Victor Frankl vai dizer, o ser humano pode não ser livre de, mas ele será sempre livre para. Ele pode não ser livre de transtornos, de condicionamentos, mas liberdade é algo ontológico, resiliência faz parte dessa dimensão humana, então ele vai ter sempre um para, uma atitude, pelo menos um posicionamento, mesmo diante de algo inevitável. O ser humano ainda poderá sempre se posicionar perante aquilo. Então, fortalecer essa dimensão da liberdade vai ser importante perante os transtornos, para que a pessoa não se veja, Dalmo, tanto vítima dos transtornos. Né? Isso. Para passar a palavra, eu lembro só de uma paciente que brigou com o namorado e chegaram ao término nessa noite e ela me liga, tarde da noite, né? Minha esposa já estava ao meu lado. Ela disse, Juan, queria te pedir uma coisa, se você pudesse. Fala que você fizesse, se você escrevesse algo como uma carta explicando o que é a depressão. Não. Mas por quê? Porque eu briguei com meu namorado, a gente terminou. Eu queria que você escrevesse, porque tua fala vai ter respaldo, que não fui eu que terminei, foi a depressão. Eu disse, calma aí, que não é por aí que eu vou, não. Né? Quer dizer, estava jogando tudo para o transtorno, eu sou vítima total do transtorno, não há resquício de liberdade nenhuma mais aqui. E eu, enquanto humanista, não consigo ir por aí, não dá. Agora veja, voltando ainda para essa questão da Luísa, né?
Porque a ideia também de um processo terapêutico como um avançar no autoconhecimento e um fortalecimento desse autoconhecimento. Então, quando, por exemplo, alguém diz assim, diante da depressão, né? Depressão. Eu não vou ter como sair daqui. É uma coisa que a gente, dependendo do quadro, é uma frase que aparece muito. Eu não vejo saída. E toda vez que eu escuto essa frase, eu não tenho saída, eu não vejo saída, eu pergunto logo para a pessoa e aí eu noto que a pergunta causa um impacto. A pergunta é, então por que é que você veio para cá? Por que é que você vem? O que é que ele traz aqui? Qual é a motivação para estar aqui? E é interessante porque essa pergunta, quando alguém diz que não vê saída e você faz essa pergunta, ela é conduzida para uma resposta. Tá certo que depois essa resposta vai ser aprimorada, vai ser corrigida, mas nesse primeiro contato ela já se dá uma resposta. Tipo, é porque alguém me trouxe, meu pai me trouxe, minha mãe me trouxe, é porque os meus filhos, minhas filhas, tal. Então veja que ainda que ela jogue a responsabilidade para outro de ter trazido ela até aqui nesse dia, mas aí eu digo, certo, mas aqui é um começo. Esse é o ponto que se abre para a pessoa ver que tem uma saída. Porque muitas vezes voltando para a noção da TCC, né, é uma crença que vai se fortalecendo. Mas também nessa perspectiva da psicanálise, também do Jung, tem essa ideia de instâncias inconscientes que terminam vindo à tona nesse momento. E aí a pessoa fica tende a acreditar que aquela é a única realidade ou a última realidade, né? E aí é interessante porque com o passar do tempo a pessoa vai avançando e aí de repente ela diz assim, na primeira sessão ou na segunda sessão você disse que a gente ia conseguir a saída, eu não acreditei, mas hoje eu estou vendo. Pronto. Essa expressão, hoje eu estou vendo, é o ponto alto do processo terapêutico, né? Porque não foi você que disse, né? Você insinuou com base na realidade e a pessoa agora diz, não, eu estou vendo que agora dá, eu vi que eu progredi. E nessa perspectiva é que a pessoa vai percebendo que ela descobre a força. Em muitas situações ela já chega com muita dessa força, mas em outras situações ela vai descobrindo que tem como se alimentar de algo que dê a ela esse suporte, né? É uma frase é atribuída a Freud, eu não sei se é dele, mas é atribuída a ele, que diz que tudo aquilo que vai ser útil na guerra, na minha guerra, é um presente. Então, se nesse momento aqui, para enfrentar a depressão, o que está me sustentando é a ideia de que eu tenho uma família, eu tenho um filho, essa é a ideia de início, pois essa é a ideia que a gente vai abrir para que se chegue a outras, né? Tem a ver com o feixe de luz, como você falou, mencionando o Viktor Frankl. Mas aqui eu fecho essa questão para a gente entrar na segunda aí, que também apareceu, que é da parte 1 da nossa live. A ideia de que muitas vezes a gente é quem dá o poder para o que a gente está enfrentando. Tá certo que tem quadros que são muito difíceis de se enfrentar. Naturalmente, eles já são difíceis. E a gente termina, por algumas circunstâncias, revestindo eles de uma força ainda maior, de um poder ainda maior. E aí, quebrar essa primeira convicção que é nossa é o ponto de partida, né? Por exemplo, alguém que tem dificuldade de expor o que está sentindo. De onde é que vem essa dificuldade de expor o que você está sentindo, né? Como foi que foi isso? Sempre foi assim ou começou em algum momento? Isso vai servir para qualquer dificuldade, né? Não foi sempre que eu tive essa dificuldade de falar em público. Pronto, começou em tal momento, certo? Por que que esse momento é o momento que você identifica? Então, a gente vai percebendo que muitos desafios são desafios, sim, mas eles ainda ganham uma carga maior que a carga de crença que a gente deposita neles, né? Como você falou, né? Até o ponto que se eu não tomar cuidado, eu me identifico com aquilo que tem atrapalhado a minha vida, né? Como se eu e a depressão, eu e a ansiedade fôssemos uma mesma coisa, né? A pessoa diz assim, eu sou depressivo. Isso tem um impacto poderoso na forma como vai ser enfrentado, né? Você não é. A gente está enfrentando isso aqui, mas você não é isso.
E muitas vezes, se a gente não fizer essa separação, o processo não anda, né? E aqui tem uma provocação que foi feita pelo Aécio, né? Que é, ele cita o Durkheim e fala dos fatos sociais como coercitivos, né? Coercitivos. E aí, como é que você encara, na sua perspectiva, essa expressão? É isso, o nosso amigo, né? Nosso amigão aí, Aécio. E é isso mesmo, Aécio. Eu vejo que, e já fazendo uma pré-fala aí para responder a tua pergunta, acho que Dalmo concorda também, até porque vocês, meus dois amigos aí, são dois da filosofia, e mas não tem como, Dalmo, a gente fazer psicologia sem filosofia, sem Uhum, sociologia, sem antropologia. isso. Não, vai ser infértil. Vai ser infértil a psicologia se ela quiser ser a dona do saber e responder tudo. Isso. Então, pessoas como Durkheim, né, todo o contributo de Durkheim, agora no mestrado em Ciências das Religiões, estou estudando com força Durkheim, por exemplo. Então, fatores coercitivos, né, o poder da influência, o poder do social no pessoal, ele é enorme e a gente não vai poder negar isso nunca, né? Por exemplo, Dalmo, quando eu vejo, isso é dito na própria logoterapia, onde eu concordo, mas acho que as ressalvas têm sempre que ser feitas. Geralmente em psicoterapias das humanas isso se repete. O homem é fruto de suas escolhas. Uhum. Eu concordo com a fala, mas tem que ser feitas muitas ressalvas, senão Sim. parece que a gente está falando de uma coisa, sabe? Um homem que não é influenciável. É, é, uma vez a repórter chegou ao Viktor Frankl e disse: o senhor é um neurologista, porque era uma das especialidades dele também, quando ele se formou médico, foi psiquiatra e neurologista. Quer dizer, cognitivo total, né, Dalmo? Um neurologista. O senhor é um neurologista, o senhor é um ex, o senhor é um neurologista e é um psiquiatra. O senhor diria que o homem é um. Uma pergunta bem maliciosa. O senhor diria que o homem é um ser determinado? Ele dizia com toda certeza. O homem é determinado. Determinantes sociais influenciam em muito a vida do homem. Eu digo isso enquanto psiquiatra e neurologista. Enquanto ex-prisioneiro de campo de concentração, eu digo que o homem pode vir a ser indeterminado. Uhum. Quer dizer, ele joga as duas questões para a mulher. O homem é determinado, mas o homem pode dar também respostas diferentes. O Viktor Frankl foi criticado quanto a isso, mas ele repetia o tempo inteiro. Se forem olhar os meus livros, eu nunca disse que o homem não sofre influências sociais. Eu só não concordo com pandeterminismo. Ele dizia, eu não discordo do determinismo. Eu discordo do pandeterminismo. Dizer que o homem é determinado totalmente, que o homem não tem liberdade alguma. Eu não Uhum. concordo com isso. Mas o homem sofre influências. E ele diz, eu não vejo problema de o homem sofrer influência. Então é isso que o Aécio trazia, né? Os fatores coercitivos, o social, né? O social, o cultural. Não temos, né, Dalmo, como dizer que não somos frutos do social, do cultural. Eu vou, em plenos agora 31 anos de idade, vou morar, sei lá, na Suécia, moro lá o resto da vida. Pode ter certeza que muita coisa do meu jeito paraibano, do meu pensar de mundo, eu não vou perder de jeito nenhum, Uhum. porque eu fui formado ali, o Isso. meio me moldou. Então, é bem o que a Aécio falou, que Durkheim, veja, Durkheim falou, eu não sei botar agora a cronologia, Durkheim falou lá atrás, e hoje parece que a gente tem que voltar a grandes pensadores para repetir, repetir, repetir,
Mas é isso, o homem sofre muitas influências. O homem sofre. E aí, eu acho que quem chegar a discordar isso, qualquer humanista que chegue com essa utopia de que o homem não sofre influências, ele está estudando qualquer coisa, menos o ser humano, seria um desrespeito. Eu digo assim, as ciências sociais como um todo, a gente não tem como partir daí. É como se a gente estivesse falando de cada homem estar vivendo num mundo, ninguém se relaciona, e eu só não, eu só não sofreria influências do meio se eu estivesse em Marte sozinho, né? Não sei nem se lá tem gente. Mas a partir do momento que eu venho a esse mundo, que eu me relaciono, e a vida são relações sociais, né? Desde o início, são relações sociais, então somos frutos do meio. Agora, a ideia de que somos só frutos do meio, aí mora um perigo. Né? Isso. O Viktor Frankl critica muito os reducionismos, quando dizia o ser humano é como um computador, o cérebro humano é como um computador. Ele disse, olha, como neurologista, eu aceito a comparação, que o cérebro parece um computador. Agora, é reducionismo. Quando a química vem dizer, respondendo do lado dela, né, o Viktor Frankl coloca, o ser humano é carbono, o ser humano é um processo de oxidação e combustão. Aí, quer dizer, é uma redução. Mas só que a química está dizendo aquilo que ela pode dizer, né, Dalmo? Uhum. É aquilo para ela. Só que não é só aquilo, né? É mais que. Então, eu acho que e ser resiliente, voltando para passar a palavra, é isso também. É perante os fatores coercitivos, a gente saber que a gente tem influência desse meio, mas a gente talvez dar respostas diferentes, né? Respostas únicas, né? Respostas nossas. Então, isso é fácil, não, né? Eu acho que a gente nenhum tempo falou a palavra fácil aqui na live. Não, né? É isso. Não estamos falando de algo fácil. Resiliência não é algo para privilegiados. Só fulano e cicrano tem resiliência, o resto não tem. Não vejo assim, mas é algo que é construído, é algo que é circunstancial, é algo que provém da educação, como a gente já partilhou também, mas não é algo fácil, né? Quem já pulou de uma ponte, quem já pulou num rio, já tive a oportunidade de fazer uma coisa dessa, essas loucuras. O rio em correnteza, não é fácil chegar à margem quando a correnteza está forte. A gente vai sendo levado pela correnteza. Mas vai nadando, e lá na frente a gente atinge a margem, porque a água já levou muito. Isso. Então, não é fácil, mas possível, né? A gente está falando aqui questão da coerção do meio. Imagine se a gente trouxer para esse debate aquelas influências do ponto de vista inconsciente. Deixa de lado, porque senão vai ser um outro mundo, né? Essa é uma briga, você mencionou e eu vi que essa é uma briga já resolvida, né? Porque assim, o homem é resultado das suas escolhas, tal. Ainda tem quem queira acrescentar, né? Suas escolhas, renúncias e consequências. Só que isso é um negócio já resolvido, porque não dá para falar mais isso. Depois de Freud, não dá para falar disso. Que quem garante que essas escolhas são de fato escolhas, até que ponto essas escolhas são de fato suas, né? Verdade. Tem uma carga de influências, por exemplo, estava falando esses dias preparando sobre relações de casais nessa pandemia, e é bem interessante a perspectiva familiar sistêmica, né? O ser humano, ninguém é absoluto, você entra num relacionamento carregado de histórias, a outra pessoa carregada de histórias. Na hora que surge um conflito, você aciona sua herança histórica, né? Você volta e você termina reproduzindo algumas coisas já achando que é uma resposta livre, quando na verdade é só uma reprodução. Então, assim, até que ponto a gente pode dizer que existe uma liberdade, né? Entrar nesse campo da liberdade é sempre trabalhoso, né? Verdade.
E aí do ponto de vista de fatos, como a Aécio falou, mas também do ponto de vista de outras construções, ponto de vista de expectativas que são depositadas sobre aquela pessoa, né? E no nosso contexto, influências do ponto de vista religioso, tem expectativas religiosas, do ponto de vista da sua própria estrutura de família, um outro mundo. E aí como isso é um nó, eu vou só mencionar um relato de um sonho, porque é interessante, porque às vezes a gente lida muito com aquilo que a gente está vendo, mas talvez seja pertinente mencionar que o esforço ali do Freud, do Jung, esse esforço começa com um material simbólico que é o dos sonhos, né? Para dizer que tem muita coisa que você está falando, mas você fala uma coisa, mas tem um mundo todo por trás daquilo que você está falando, né? E que esse mundo por trás influencia. E tem um sonho aí, um relato de sonho interessante que é numa briga, é no meio dessa briga do Freud com o Jung, e o Jung começa a tentar escrever o seu livro, que é o livro que ele vai dizer, não, agora eu sou eu e acabou, tchau para Freud. E ele roda e não consegue fazer isso, né? Ele escreve e rasga tudo. Até que um dia ele tem um sonho, é sobre o inconsciente que ele vai falar. E ele sonha que tem um navio muito bonito, como se fosse num porto, e vários homens tentando colocar um cavalo branco dentro do navio. E o cavalo é arredio, né? E é como se ele estivesse olhando aquilo de fora. E aí, de repente, a luta para colocar o cavalo no navio, e ele vê que por trás dali de onde está o barco tem uma montanha, e de repente, por trás da montanha se levanta um gigante, e o gigante pisa no barco, pisa no cavalo, pisa nos homens e entra no mar. E quando ele entra no mar, ele é engolido pelo mar. E aí o Jung acordou dizendo assim, bom, eu posso escrever aqui o que eu quiser escrever, Freud pode escrever o que quiser escrever, mas o inconsciente é esse mar que engole tudo, né? Então, essa perspectiva de que vai ter sempre algo que vai fugir, sempre algo que vai dizer o que a gente não diz, né? É como se fosse assim, você está falando, inclusive em terapia isso é importante, né? Porque o que você não fala, às vezes é mais importante do que o que você fala, né? Por exemplo, quando alguém diz assim, você percebe, né? Você toca num assunto e a pessoa gira o assunto, né? Foge daquele assunto. Ela não falou nada sobre aquele assunto, mas o silêncio já disse muita coisa, né? Então tem sempre Verdade. aspectos que fogem, né? E aí eu passo para outra questão que apareceu ali, que alguém colocou, foi a Mari, na outra parte da live, ela questionou o seguinte, até que ponto é possível que você construa, né? Isso aqui tem a resiliência, suporte. Isso aqui tem a ver com aquela sua fala de circunstancial ou permanente, né? Era nesse ponto que você estava começando a falar, Sim. quando ela mencionou, né? Como seria então esse processo de circunstancial, então de construção. Eu vejo, como é o nome dela, Dalma? Esqueci. Já Ela não esqueci o nome apareceu aqui dela. na segunda parte, mas é Mari. Deixa eu ver se ela aparece por aqui. Mari. É, é aquilo que a gente já conversava. Eu penso que como é que vai se construindo. Aí entra, já juntando com o Aécio, entra a influência do meio. Eu vejo que não é algo que vá despertar. Dalma. Eu fico pensando, agora eu vou ligar tudo, vou tentar, né? É uma presunção. Heidegger disse que o homem é um ser no mundo, né? O homem é um ser em constante relação com o mundo. Você imagina, agora, pensando o contrário do que o Heidegger falou, né? O contrário é assim, se o homem não se relacionasse com o mundo, se o homem não recebesse essa influência do meio, pegando a fala do Aécio, citando do Caim, como ele seria resiliente? Eu penso que a capacidade dele seria bem baixa, Dalmo. Eu penso que essa resiliência ela vai de fato se construindo na vida do homem, né? O homem vai tendo cada vez mais
ferramentas para ter uma resposta resiliente, mas caso ele fugisse, né? É utopia. Caso ele fugisse de uma relação com o mundo, como ele conseguiria dar respostas assim? Lógico que não tem como. O homem é um ser no mundo, não tem como ele ser um ser fora do mundo. E à medida que ele vai vivendo, que ele vai experimentando, eu vejo que as experiências vão ter esse grande poder da alma. E aí vem o inconsciente, né? Eu lembro de algumas aulas, né? Tanto do inconsciente. Na CP se fala muito em voltar às experiências para ressignificá-las e para ter novas respostas. Aí as experiências vai nos moldar. Eu penso assim, vai nos moldar pessoas mais resilientes. Caso fôssemos seres incubados, que não se relacionasse, que se isolasse totalmente do mundo. A gente sabe, existem filmes, existe um filme agora, Dal, se você me lembrar, você me diga. É quase como se fosse o Mowgli, mas é um filme baseado em fatos reais, um filme preto e branco, de um garotinho que viveu entre lobos. Ele foi descoberto na França, e aí levaram ele para... Um psiquiatra levou ele para um lugar e começou a cuidar dele. Mas ele se tornou fruto do meio lá, com os lobos. O psiquiatra não conseguiu fazer muita coisa, não, por mais que, em essência, ele fosse humano. Ele conseguiu poucas coisas, mas parece que com 20 anos de idade, vou tentar lembrar o nome do filme, ele volta para a floresta. Numa raiva que ele teve, ele volta à floresta. Então, para fazer essa ligação com o termo resiliência, como a colega perguntou aí. Então, eu penso que é algo que vai se construindo diante das nossas experiências. Aquilo que a gente vai vivenciando e vai tirando dali as devidas lições, vamos dizer, vai se tornando mais cascudo, né? Só para dar uma palavra assim. Por exemplo, eu vou citar um ancião, Dalmo, um idoso com muita experiência. Eu fico pensando o quanto, lógico, existem, eu não sou muito desse lado, mas existem testes para verificar níveis de resiliência. Eu não sei se resiliência a gente quantifica assim, não, sabe? Se é um construto tão fácil de fazer isso, não. Mas eu fico pensando, pela própria experiência de vida, o quanto uma pessoa com seus 70 anos de idade traz de resiliência, sabe? Traz de ter essa capacidade de dar essa resposta da vida. Então, eu não penso em algo, como eu te disse, eu não penso, como a colega perguntou, eu não penso em algo inato, algo que simplesmente desperta no ser humano sem ele ter ferramentas para isso, sem ele ter experiências para isso. Ser humano tal vai ser resiliente e pronto. Ou então algo que venha simplesmente com o desenvolvimento humano, sabe, Dal? É como se fosse assim, se a gente fechasse assim, na adolescência começa a aparecer a resiliência. Eu acho que não é algo que a gente vai fechar desse jeito, não. Como às vezes o Piaget, só que o Piaget está falando de aprendizagem, está falando de outra coisa. Naquela hora, na adolescência chega o pensamento abstrato. Acho que sobre resiliência não é algo que a gente consegue dizer. Na adolescência chega a resiliência, não é algo assim que surge simplesmente. Mas eu vejo que as experiências... E aí a gente vê isso tão claro, Dalmo, quando a gente tem a oportunidade, quem já teve a oportunidade de ir ao interior, a um lugar bem onde as pessoas têm poucos, talvez, recursos ali, recursos não estou falando intelectuais, mas uma vida difícil, vamos dizer, a palavra é essa, uma vida bem difícil. Onde a gente vê crianças, a criança de lá é diferente da criança daqui. As respostas perante várias coisas vai ser bem diferente, sabe? Eu já vi isso muito em sítios, lugares afastados.
parece um adulto em miniatura, Uhum. resolvendo várias coisas de adultos, porque dele já é cobrado várias coisas de adultos desde pequeno. Então, eu penso que é um construto que tem muito a ver com a experiência, que tem muito a ver com a vida do homem. Da Uhum. mesma forma, se a gente pegar uma criança, colocá-la numa bolha, né, a protegendo de todas as adversidades, como isso fosse possível, como os pais vão ter problemas com crianças assim, Isso. né? Uhum. Porque vão querer proteger a qualquer custo de todo tipo de adversidade, mas a vida não deixa ninguém de Não pensa lado do das mesmo adversidades. jeito. A vida É, não pensa do mesmo jeito. É. pois é, e Uhum. aí vai sofrer, né? A gente sabe, vai sofrer mais na frente, porque aí, Isso. na vida adulta, vai se cobrar respostas que desde a infância ele poderia estar aprendendo, mas vai ser na vida adulta agora e vai ter Uhum. complicações. Então, eu penso que essa resiliência, como quando a Mari perguntou, ela vai se construindo mesmo, Mari, nas nossas experiências. Sabe, eu vejo que a gente não pode passar pelas experiências sem tirar de lá lições, né? A vida não pode ser um acaso. A gente não Uhum. pode Isso. ter uma experiência e esquecer, né? Eu acho que você já escutou isso no consultório, Dal. Diante de um sofrimento humano, a gente escuta a fala: eu queria esquecer de tudo. Aí eu sempre Isso. pergunto, É. mas, pensar sobre isso, esquecer de tudo, será que seria interessante? Que ser humano você seria agora se você esquecesse de tudo? Né? Na Uhum. neurociência, eu diria uma resposta bem prática: sem memória, o ser humano é nada, É, pois é. porque seria complicado. E aqui é interessante porque a gente vai percebendo que, apesar dos muitos limites, das dificuldades enfrentadas, foram essas experiências que garantiram a gente chegar aqui. Eu lembro que a professora Mercedes, professora na época era de psicopatologia, e aí ela falou assim quando entrou na sala no primeiro dia, né? O fato de estarmos todos aqui para essa aula é um sinal de que a gente resiste aos traumas, né? Porque se a gente chegou até ali, se a gente conseguiu chegar até ali, é um desfecho da história. Agora, claro, né? Isso não quer dizer que a gente vai permanecer igual. A gente vai procurar sempre aprimorar, corrigir, ressignificar. Mas é interessante perceber que a gente chegou até aqui, apesar de todas essas situações. Foram essas situações que possibilitaram a gente chegar até aqui, né? E aí quando alguém diz assim, o apagão, né, o reset, vai resetar, começar do zero, né? Às vezes a pessoa está tão sofrida e magoada que não percebe que esse apagar as coisas levaria também os melhores momentos, né? As coisas boas que foram vividas. E é aí que a gente percebe o impacto que os eventos negativos estão tendo naquela compreensão da vida, né? E aí a gente vai caminhando para o final dessa nossa live, e aí eu vou falar aqui e lhe devolver a palavra para a gente depois encerrar tudo. Esse momento que a gente tem vivido agora, desde o começo desse ano ali, mais ou menos março, a gente percebeu que tudo se reconfigurou, né? Tudo se modifica. A rotina, compreensão da vida, compreensão de família. Eu acho que agora quase 110 mil mortos, posturas em relação às pessoas que faleceram, em relação aos familiares, mesmo no nosso meio, né? Que a gente não é quem está na condução, a gente está por aqui no cotidiano, como dizia o Heidegger, né? O grau zero da existência. A gente está aqui no enfrentamento real da coisa. Pessoas que partilham conosco esse momento e que, por razões delas, não têm os mesmos cuidados que poderiam ter, os pequenos conflitos que vão surgindo. Mas esse é o momento que exige uma resposta. E eu vejo que a resposta teve alguns momentos. O primeiro momento é aquele da agonia, quando está todo mundo meio sem saber o que vai ser.
E eu vejo que daí nasce uma outra coisa que é um tipo de silêncio, né? É como se fosse uma resignação, né? Tenho que Uhum. aceitar, tal. E tem até algumas negociações, né, do tipo, vai ser melhor depois. Só que agora a gente percebe uma postura de alguns que é um pouco diferente, dizendo assim, não, eu estou tendo todos os cuidados, mas aos poucos eu estou procurando voltar para as atividades, tal. Então, assim, parece que a gente poderia dizer que esse momento, esse terceiro momento, que é o dessa resposta, da mesma Uhum. pessoa que no começo estava sem saber o que seria, depois estava num silêncio resignado e agora começa a dizer, não, eu vou aos poucos aqui, porque a necessidade também exige que eu vá fazendo isso, seria um processo de encontro com essa capacidade de ser flexível, mas também de resistir. Então, assim, eu lhe entregaria a palavra dizendo que parece que tem pessoas que não se percebem, mas que estão sendo mais resilientes nesse momento. É verdade. Eu concordo com você, Dalmo. Eu acho que o tempo nos cobrou resiliência, né? Uhum, Acho que o tempo o tempo histórico que a gente está vivendo nos colocou contra a parede. Ou era. Lógico que ainda vai partir da decisão humana, mas de fato muitas pessoas assim apresentaram não sei se a palavra seria nível, mas apresentaram resiliência uhum, perante os fatos, né? É aquilo que acho que a gente repete muito quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, no consultório, perante os ou fobias, perante os medos, né? O enfrentamento, lógico, esse enfrentamento é gradual, é a melhor atitude, porque à medida que eu fujo do medo, o medo cresce, à medida que eu uhum. o enfrento, eu consigo. Lógico, esse enfrentamento eu não estou falando desumanizando a coisa, Sim. romantizando o enfrentamento. Não estou falando dessa maneira. Mas, da mesma forma que você compreendeu, eu compreendi também a capacidade de muitas pessoas que, por mais que não se vejam, foram resilientes. Né? Foram resilientes. É, e é isso que você fala, me remeteu ao Franco para encerrar minha fala, Dalmo. Quando o Franco vai estudar logo, ele disse que vai estudar tendo como objeto de estudo o homem da rua, o homem comum. Ele não está falando do homem acadêmico, ele está falando Isso. daquele senhor lá do sítio que não sabe nada de teoria, mas que sabe dar uma resposta à vida, que é uma coisa incrível. E foi olhando para esse homem que nasce a logoteoria, a teoria que embasa toda a logoterapia. Não é olhando para o acadêmico que já tem várias respostas teóricas na cabeça. É olhando para o homem que não sabe o conceito de resiliência. Que a gente agora nem está falando para ele porque ele não tem telefone, Uhum. mas ele vive resiliência. Mas ele Isso. vive o tempo inteiro dando uma resposta sabendo que parado ele não pode ficar. Tem que se mexer, tem que dar uma resposta. E acho que a quem nos acompanhou durante essas duas lives, tenho certeza se você for parar hoje à noite ainda para olhar para a sua vida, durante esses meses que Dalma acabou de falar, você vai ver, enxergar muitas respostas de resiliência. Né, Dalma? Não pensemos resiliência como um algo absurdo, né? Como algo a gente ser humano é danado para se comparar. A gente vê aquele exemplo do senhor fulano de tal que passou no programa da Globo como exemplo de vida e diz resiliente é ele, eu não sou resiliente. Como se a gente fizesse comparações mas não, somos resilientes, né? Como você colocava, por mais que não percebamos, eu acho que a gente vai dando respostas e vai enfrentando. E aí a gente está nesse terceiro momento mesmo de conseguir já dar respostas diferentes da agonia, depois do silêncio. E agora a gente começa a dar as primeiras respostas com responsabilidade, né? E aí eu costumo dizer assim, se tem, eu não gosto da palavra obrigação, mas assim, deveríamos, ainda estamos em curso,
sairmos dessa pandemia seres humanos melhores, mais resilientes, né? Diante de Isso. tanta reflexão que a gente teve a oportunidade de fazer, acho que deu para a gente pensar a vida um bocado nesses Uhum. meses. O que era Sobretudo num cenário de tantas perdas, né? De exatamente, indiferença das perdas, porque a gente sabe exatamente. que a gente não tem como dizer quantas, mas boa parte dessas vítimas poderiam estar aqui com a gente se tivesse tido mais responsabilidade a nível de nação no Isso, enfrentamento, né? Se o Estado não verdade. tivesse sido tão omisso. Aí, claro que com isso eu não estou tirando a responsabilidade que cada um de nós tem, mas assim, do ponto de vista coletivo, o despreparo também gera vítimas, né? O Total, descompromisso gera total. vítimas. Isso. Concordo totalmente. Pois, É isso mesmo. meu grande amigo Juan, uma imensa alegria de receber aqui nessa noite. Mês de agosto, ele é o segundo provocador que veio aqui. Ainda essa semana, na quinta-feira, eu vou receber a professora Josivânia aqui. Ah, A gente vai legal. falar sobre empatia. E para mim é uma gratidão poder contar com você nessa noite, a sua partilha. Espero que outros momentos como esse possam ser Sim, vividos. E já aproveitando para lhe dizer que a gente tem uma jornada grandiosa em setembro, né? Setembro sobre suicídio e sentido da vida. A gente está preparando também uma pequena jornada, contando com a sua presença. com E você é certeza. sempre bem-vindo, suas contribuições são sempre enriquecedoras. E eu sou imensamente grato por sua jornada, não só aqui nessa live, mas a sua jornada no meio desse mundo, né? Do nosso mundo que precisa tanto, o nosso mundo que precisa de espaços de escuta e de acolhida, né? Tão necessários. Verdade. É isso, não. Me despeço também. Primeiramente, gratidão. Gratidão a você, né? A você pela amizade que a gente construiu no curso. E apesar de não nos vermos tanto mais pela própria situação da vida, né? Mas é sempre o carinho que a gente tem. Você tem por mim, eu tenho certeza, eu tenho por você do mesmo jeito. Pronto, estamos aqui para sempre partilhar, conversar. Isso é importante, né, Dalmo? Para a gente trazer contribuições assim que afetam a vida das Isso, pessoas. Acho que é isso. isso. Então, da minha parte, muita alegria e muita gratidão. Viu? E até Muito uma obrigado. próxima vez aí. Certo. Muito obrigado, Tá? Juan. Um abraço. Boa noite para todo mundo que participou. Essa live vai permanecer disponível no nosso Instagram. Pode seguir lá o Juan, que ele também tem sempre um material muito bom disponibilizado para a gente, lives muito boas. E aí, a nossa gratidão sempre. E a gente se encontra por aí. Boa noite para todo mundo. E se precisar sair com todos os cuidados, permaneça em casa quem puder permanecer em casa. Aproveite a presença da família. E vamos assim cuidando uns dos outros em busca de dias melhores. Então, um abraço para todo mundo. Um abraço, Juan. E boa Até noite. mais. Uma alegria contar com Abraço. vocês todos aqui. Valeu. Tchau.